Gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Aqueles que estão aí na faixa de entre 50 e 60 anos, ou mais, provavelmente viveram e conseguiram ver dois ambientes bem distintos de pais. Duas posturas bem antagônicas, bem diferentes, bem distantes. Os mais antigos viam com frequência pais extremamente rudes, às vezes até mesmo violentos, que usavam um rigor na força para corrigir seus filhos, e muitos tiveram membros de seu corpo quebrado pelo rigor de seus pais. Muitos tiveram que parar em postos de saúde, hospitais, por agressões por pais que, por não entender o comportamento de seus filhos, usavam uma agressividade excessiva. Talvez você lembre de alguns amigos seus que sofriam, certo, de episódios como esse. Nós também tivemos, ou estamos tendo hoje, a outra ponta dessa corda, pais omissos, que não usam basicamente força nenhuma e que permitem que seus filhos muitas vezes tenham o controle de coisas cujas quais eles não deveriam ter. E nós que estamos no meio disso tudo, não concordamos nem com aquilo que passou, com aquela violência extrema, certo? Que o rigor inevitavelmente corrigiu muita gente, mas também estragou e prejudicou e traumatizou tantas pessoas. Mas você via muito mais respeito, muito mais obediência no rigor excessivo, ainda que não concordemos com isso. Mas hoje vemos o excesso de liberdade, fazendo com que algumas crianças, mesmo que pequenas, sejam vistas no ambiente de adulto de uma forma bem ruim. Tem crianças que, em ambiente coletivo, se comportam de uma forma tão desagradável que boa parte dos adultos não gostariam que elas estivessem presentes, porque não conseguem entender teor de barulho, não conseguem entender que o protocolo daquele ambiente não permite tanta movimentação. E alguns pais fingem que não estão vendo, e tem muitos filhos que os pais não devem ou não querem educar, que na verdade quem não deve ou não quer ou não pretende educar seus filhos, já que para que eles não reconheçam a diferença entre o ambiente de casa e o ambiente coletivo, talvez nem sequer deveria levá-los. Você vai fazer algumas viagens, por exemplo, alguns resorts no Caribe, por exemplo. Dentro do resort tem, às vezes, 20, 30 restaurantes. E 15 restaurantes, eles são a réplica dos outros 15. A diferença é que um grupo de restaurante permite a família entrar com crianças, e os outros 15 não permitem que crianças entrem. É o mesmo modelo, o mesmo restaurante, mas foi a forma
que eles utilizaram para proteger os seus clientes desse tipo de comportamento. Eu só estou expondo isso porque nós vivenciamos de uma forma muito clara isso. Mas hoje eu quero mostrar a vocês algumas posturas e posicionamentos de Deus como Pai, que, apesar dele ser Deus, também enfrentou a rebeldia de seus filhos. Ele foi o pai direto do Adão e da Eva, e nem por isso não viu a rebeldia e o posicionamento de seus filhos. Mas a maneira cuja qual Deus agiu, eu acredito que vale a pena nós darmos uma olhada um pouco mais de perto. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Eu quero ressaltar neste versículo a paternidade de Deus, colocando em seus filhos coisas que os tornam semelhante a Ele. Façamos o homem, ou seja, vamos fazer nossos filhos, é o que esse texto está dizendo, e esses filhos serão a nossa semelhança. Quem olhar para essas crianças, quem olhar para esses filhos, conseguirão enxergar neles características de seus pais. Isso é algo que põe sobre um pai um nível altíssimo de responsabilidade. A proposta é, onde quer que essa criança ande, onde quer que esse adolescente, que esse jovem, que esse adulto, seja ele um homem, seja ele uma mulher, um menino ou uma menina, e ele vai carregar as características de seu pai. Nós vamos colocar nele a nossa imagem, vamos colocar nele, imprimir nele a nossa semelhança. É isso. Isso vai requerer um alto nível de responsabilidade, de dedicação e de cuidado. Talvez por isso, a Bíblia diz, ensina a criança, o menino, o caminho que ele deve andar. Filhos vão precisar de matrizes. O que é uma matriz? É aquilo que chega primeiro. É aquilo que, tudo que vier depois, terá a matriz como um ambiente de comparação, de avaliação. É assim que funciona. Você pega uma forma, o que ela é? Uma matriz. E tudo que você colocar naquela forma, vai sair naquele formato. Nós estávamos fazendo esse teto aqui. E eu estava aqui ajudando a cortar essas luminárias, o buraco para essas luminárias. E aí eu fiz uma matriz para cortar. Mas quando eu cortei a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta, eu troquei. Ao invés de usar aquela primeira, eu usei a outra que eu tinha cortado. Ela não tinha sido, ela não era mais a matriz. E quando eu fiz isso, eu acho que eu perdi quase umas 10 placas dessa.
O buraco parecia o mesmo, mas à medida que eu fui cortando, inevitavelmente, certo? Alguns milímetros foram passando, e aí as luminárias não cabiam mais nos buracos, e eu tive que jogar as peças fora. O que a Bíblia está nos dizendo é que nós temos um período para imprimir nos nossos filhos matrizes sobre aquilo que nós consideramos relevantes e importantes. Porque sabemos que não vamos poder estar com eles o tempo inteiro. Sabemos que ele vai precisar viver uma vida fora da minha presença. Que ele receberá a influência de vocabulários, de pensamentos, de exemplos na escola, na rua, na televisão, em diversos lugares. E tudo que ele enxergar, ele vai comparar com a primeira informação que ele recebeu. Tudo que ele olhar vai ser colocado sobre a matriz. Então tem algumas coisas que são importantíssimas e inegociáveis para nós. Qual é a matriz que o nosso filho vai levar de casa sobre fé? Não dê nenhuma a ele. Não dê. Deixe ele escolher a matriz sobre fé. Não dê nenhuma informação a ele ou matriz sobre sexualidade. Não dê. Não dê nenhuma matriz para ele sobre respeito ao próximo. Mande seu filho para a escola limpo, vazio. E observe depois com que tipo de comportamento ele volta para casa. E tente agora ensinar o que você acredita sobre aquele assunto. Tente. Comece a dizer para ele não olhar ou não usar aquele vocabulário. Diga para ele não se comportar daquele jeito. Tente. Tente fazer e você vai descobrir que alguém colocou na mente do seu filho algo sobre aquele assunto primeiro que você. E agora tudo que você ensina sobre aquele tema, sobre aquela pauta, aquela criança coloca sobre o que a escola, um amigo, a internet, um influencer, certo? Colocou no teu filho e você vai ver o quão desafiador. Você vai começar a notar que teu filho tem características, ele tem comportamentos, que alguém vai dizer assim, pô, nem parece filho do Abner. Pô, quem é teu pai, garoto? Pô, teu pai é fulano? Pô, tá de brincadeira. Pô, eu não acredito que você é filho de ciclano, porque você em nada se parece com ele. Então, inevitavelmente, a responsabilidade de um pai, e hoje eu vou falar só para pai mesmo, é pôr em seus filhos características dele. É as pessoas olharem para os filhos, certo? E dizer, pô, esse cara aí é filho de fulano. De quem você é filho, garoto? É filho de fulano, então pode vender para ele. Eu tive inúmeros pais. Dentre eles, meu irmão mais velho, Adelson, falecido. O dia que eu fui alugar aquele terreno que era o terreno do estacionamento da igreja. Seu bem-vindo, saudoso, bem-vindo. Certo? Eu cheguei lá, o pessoal da Fortel aqui tinha mudado, e eu perguntei se eles me cederiam o espaço lá, que eles colocavam o material bruto, e ele me disse, ó, lá eu não posso te garantir porque não é meu. O senhor tem que ir lá conversar com o seu bem-vindo. E lá fui eu conversar com o seu bem-vindo. E ele era de uma geração, certo?
Ele me perguntou assim: meu filho, você é filho de quem? E eu disse: eu sou filho do Zico. E ele me fez a seguinte pergunta: você é irmão do Adelso? E eu falei: isso mesmo, eu sou irmão do Adelso. E ele me disse: se você é irmão dele, você deve ser gente boa, porque ele é um cara extraordinário. Aperta minha mão, o espaço é seu. Então as pessoas avaliavam, certo? E viam nos filhos as características dos seus pais. Deus faz isso quando diz: façamos, mas façamos a nossa imagem, façamos a nossa semelhança. Então é importante que o seu filho se assemelhe a você, pai. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Então preste atenção, capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, então preste atenção. Alguns defendem a ideia de que na viração dos dias Deus vinha conversar com Adão e com Eva. A comunicação do dia a dia, o relacionamento próximo, criaria um idioma nativo, criaria valores que seriam impressos nas crianças pelo seu pai. O diálogo, o vocabulário dito dentro daquela casa. Aquela casa, na comunicação, ia entrar pautas como respeito ao próximo, dignidade ao trabalho, fé em Deus e tantas outras coisas. Mas ela entrava por uma comunicação que nem sempre era verbal. Porque, diga-se de passagem, os pais mais antigos conversavam pouco com seus filhos. Não é assim que funciona? Pouquíssimos pais mais antigos, eles tinham um poder muito intenso de comunicação. Mas o exemplo, a conduta, a forma, se ultrapassasse os limites, certo? Os filhos, eles teriam problemas para conviver naquele lar. Porque ele aprendia um idioma e um estilo de vida nativo. Era dele, daquele lar. E aí ele ia para a escola, e na escola ele escutava um outro idioma. Aí ele ia brincar com os amigos ele aprendia outras brincadeiras, outras formas. Mas quando ele voltava para casa, ele sabia que o idioma de casa era o que prevalecia. Nós não podíamos nos isentarmos, ou estarmos isentos dos relacionamentos. Mas aquela comunicação que recebíamos, pouquíssimas vezes verbal, principalmente dos pais, mas que muitas vezes as mães, como porta-voz dos pais, faziam chegar até nós. Isso fez que nós chegássemos até aqui. Somos os remanescentes dessa história, certo? Onde os exemplos de casa, onde o comportamento de casa não era perfeito. Como eu disse, muitos tiveram que conviver com a extremidade dos pais mais rude. Mas hoje, principalmente nós, às vezes queremos falar demais com os nossos filhos. Queremos muita conversinha com criança que não tem que ter conversa. Entende? Ah, pastor, o mundo é outro. O mundo é outro? A Bíblia diz que toda criança nasce doida. E que tem que apanhar para melhorar. Pastor, onde é que está isso? Na palavra sagrada do Deus Todo-Poderoso. Que texto é esse? Provérbio.
O que está escrito lá? A vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, a criança doida bate nela que ela fica boa. Olha o que aconteceu com você. Por que você tomou tino? Quem aqui apanhou, levanta a mão. É isso aí, louvado seja o chinelo. Tá certo? Então preste atenção, uma comunicação boa. É muita coisa, eu vou ter que passar com mais clareza no segundo culto. Vamos lá. Terceira coisa, Gênesis 2:9. Isso. 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de agradáveis à vista e boas para... Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ter filho, arrumar uma família, homem, tem homem aí, levanta a mão, a turma que tem certeza. Isso, tem gente que só levantou depois que eu perguntei. Escute só. Seus filhos vão precisar de recursos. Esse é um texto que nos mostra isso. As árvores, elas trouxeram bênçãos, trouxeram dificuldade, elas foram capazes de esconder um desobediente, elas foram capazes de alimentar o obediente e o desobediente, tá certo? A árvore foi um instrumento, e já já nós vamos usar um outro exemplo aqui, mas preste atenção. Deus coloca as árvores e diz que elas seriam boas para alimento, provisão. É muito importante isso. Todas as vezes que uma criança não tem a provisão suficiente para atender uma demanda que foi bem exposta verbalmente numa comunicação satisfatória, essa criança pode acabar caminhando para um ambiente bem oposto, ou bem oposto. Eu conheço pessoas que cuidam muito bem da espiritualidade de seus filhos e netos. Mulheres que são capazes de ir para a igreja, orar por seus filhos, pelos seus netos, e principalmente mulheres fazem isso. Mas quando esses meninos se deparam com necessidades básicas e eles não têm, muitos deles acabam descambando para o crime. É muito comum você encontrar isso no ambiente de comunidades, onde muitas vezes uma menina de 20 anos, 22 anos, já é mãe de um garoto de 10 e já é viúva. Um menino que cresce sem pai, sem referência, ele não tem um chinelo, ele não tem um short, ele não tem nada. É muito importante um pai, um homem entender. E também já vivemos essa extremidade. Já vivemos um homem, ouvimos um pai que controlava tudo e vemos hoje um pai que não quer controlar nada. Os recursos são importantíssimos para que uma criança viva bem. Um filho tem que ter característica de seus pais ou de seu pai. Um filho tem que viver debaixo de uma comunicação, seja ela verbal ou não verbal. E um filho tem que ver seu pai trazer recursos para casa. Parece uma visão machista, mas não é. É algo extremamente importante. Mas presta atenção como Deus fez. Ele colocou a árvore no jardim. Ele colocou o fruto na árvore, mas quem colheu do fruto, e o texto é bem claro, o homem foi designado a lavrar e a cuidar daquilo. Ou seja, o próprio Deus vai dar aos seus filhos condições de ter, mas cabe a eles cuidar e fazer por onde. Muitas vezes hoje, quando o pai tenta jogar um pouco mais duro para fortalecer o comportamento de seu filho, às vezes ele sofre com a intervenção da mãe,
impedindo o pai de trazer uma postura, certo? Um pouco mais forte. Quer para o rapaz, quer para a moça, mas principalmente para o homem. Então, recursos, eles são muito importantes. Um homem tem que colocar recursos dentro de sua casa. É importante que seus filhos, seja uma menina, seja um menino, tenha orgulho de ver seu pai trabalhando, certo? Fazendo, agindo para trazer recursos para dentro de sua casa. O quarto, capítulo 2, verso 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nudez aqui, eu não quero colocá-la como uma nudez física, simplesmente. Eu quero falar de transparência. Um lar onde as pessoas podem andar nuas. Um pai que permita que a sua filha fique nua perto dele. Seu filho fique nu e não é sem roupa. Não entenda isso. Um pai que que a filha possa ser transparente, dizer o que está pensando, chegar em casa e narrar algumas coisas cujas quais o padrão recebido em casa foi diferente do que ela recebeu na escola. Uma mulher, pensa uma mãe, que pode ficar nua perto do marido, para dizer para o marido que o filho não está bem no comportamento, e sabe que esse homem vai ser maduro o suficiente para não criar um escândalo, para não bater, para não criar uma linha de exposição. Estamos assim de criança, sendo abusada dentro de casa. E a mãe não pode contar para o marido, sabe por quê? Porque tem medo do marido matar o fulano, fazer aquilo com o ciclano, e não sabe como tirar a criança desse jugo. Porque falta sabedoria nos homens. E lares que não podem ter transparência, porque homens não sabem lidar com seus comportamentos, com seus temperamentos. Enquanto Eva estava nua diante de Adão, o que tinha naquele lugar era um paraíso. Porque pessoas que podem andar nuas, serem quem são de verdade, maridos que podem ficar nu para sua esposa e dizer para elas coisas extremamente desafiadoras, difíceis e íntimas, esse casamento será melhor. Agora, preste atenção. Pensa assim, você está lá no seu trabalho, aí tem aquela mulher gostosona, de olho em tu. Pensa, aquela cavala, daquela dona, de olho em você, fazendo assim, de olho em tu. Você vai gostar? Não, lógico. Deixa que eu respondo, que sua esposa está aí. Eu queria perguntar, qual de vocês, homem, que se acontecer isso no trabalho, uma mulher que ficar insinuando para você, dando em cima de você, você chegaria em casa e falaria assim para sua esposa: amor, chega aí. Primeira coisa que eu quero te falar é que eu te amo. Não, eu te amo, você é a mulher da minha vida, sabe? Eu me casaria com você quantas vezes fosse necessário. Agora eu vou falar um negócio para você. Tem uma peste de uma mulher no trabalho. Não é uma mulher, é a mulher. Pensa numa mulher. Quero nem pensar. E pior, ela está querendo ela está falando, vem neném. E eu vou falar para você, pior, eu tô gostando. Então, agora, eu te amo, hein? Te amo, eu vou ajoelhar aqui. Você vai botar a mão na minha cabeça. Vai repreender tudo que você quiser de mim. Vai pedir ao Todo-Poderoso para mandar ela para ser mandada embora, que eu não posso perder, então tira aquele troço do meu caminho. Qual homem falaria isso? Levanta a mão e morra. Você falaria? Sim ou não? Claro que não. Qual é a mulher que, se lá no seu trabalho tiver um homem
que sente seu cheiro, nota sua presença, e seu marido nem nariz tem mais, esse miserável, é na verdade. Faz elogio para a senhora, que é sentado lá da senhora no refeitório na hora do almoço. Seu marido pega o prato e some para a televisão. E aí esse cara começa a dar em cima da senhora. A senhora falaria: meu amor, chega aí. Vou falar um negócio com você, eu te amo mesmo, viu? Mas lá no trabalho tem um homem, estou falando um homem. Não é igual você não, é um homem mesmo, é um troço assim. Eu não estou brincando não, estou falando a verdade. Tá certo? De postura, um cara. E está querendo eu. E eu também estou quase querendo ele. Teria esse tipo de comunicação? Qual é o menino que vai para a escola e volta muitas vezes sentindo desejos que não estão conectados com sua fé, com o ambiente de sua casa, e tem coragem de chamar seu pai e falar: pai, eu estou olhando para outro menininho e estou tendo desejo. Você acha que seu filho vai falar isso com você? Você acha que a sua menina vai falar com você? Que ela pegou um ônibus aqui, que fez um circuito até ali, e para ela ficar muito bem na escola, ela teve que dar um beijo na boca de uma outra menina e foi fotografada, porque se ela falar desse tipo de comportamento na escola, alguém tem uma foto dela beijando outra menina? Você sabe que tem isso aqui em Xerém? Provavelmente não. Nudez. Um ambiente de transparência dentro de casa, onde uma sogra pode dizer para a nora, porque isso é muito amplo, sabe? Falar do medo de perder o menino, de perder seu filho, que ela ama tanto, agora por uma outra mulher. Que sogra que teria coragem de dizer: minha filha, você é uma pessoa sensacional, você é uma menina boa, eu gosto de você, mas eu estou com medo desgraçado de perder esse menino meu. Ele vai casar. Deixa eu explicar a você como é que funciona. O homem que eu queria que fosse embora vai ficar. E o homem que eu queria que ficasse, você está levando. Seria mais fácil, seria engraçado, você está rindo disso, sim ou não? Mas não tem transparência. A mulher não tem liberdade de ficar nua perante o marido não tem liberdade, o pai não tem liberdade para ficar nu na frente do filho, o filho na frente do pai. O texto diz aqui: e eles estavam nus, e quanto estiveram nus, o que tinha naquele lugar eram para até Eva começar a se vestir. Ô pastor, o senhor está louco? O texto que diz que ela recebe uma roupa é lá na frente, depois do pecado, sim ou não? Sim ou não? Isso, mas eu não estou falando de vestimenta física. Eu estou falando daquela árvore que Eva tinha desejo e não deveria ter, mas tinha. Ela deveria ter, mas tinha. E deixa eu explicar uma coisa para você, engraçadinho. Desejo normalmente não é para desaparecer, ele é para ser sufocado, reprimido, quando o desejo é desobediência dos valores e princípios de Deus. Ah, pastor, eu nunca deixei de sentir, e nem vai, irmão. O que você vai aprender a controlar. Então aqui hoje eu quero falar para pais: promova a nudez dentro da sua casa. Seja um homem cujo qual seu filho, sua filha, possa falar com você de forma aberta. Lógico que dentro de uma linguagem deles. Se você notar que às vezes a conversa é muito íntima, é uma coisa, certo, que pode amanhã gerar um problema para você, chame sua esposa. Vai conversar com sua filha sobre determinadas coisas, ela quer se abrir, tem uma conversa em particular com a sua esposa, diz: olha, fulano está querendo conversar comigo, mas é uma conversa tão íntima que eu preciso que estejam nós dois, tá bom? Então qualquer coisa que nós ouvimos, nós vamos depois debatermos, mas na presença dela, nós vamos tratar de forma, certo, extremamente amigável, para continuarmos com a nudez, com a transparência. Mas hoje muitos homens, certo, não podem ouvir nada. Muitos pais que se ouvirem qualquer coisa, certo? Qualquer coisa. Então as mulheres têm que se esconder. Ok? Porque se comprar alguma coisa, ok? Vai levar uma disciplina boa. Então o que a mulher faz? Acha 20 na calça. Vamos esconder, se ele não notar.
nós surrupia os 20. E quando o cara bebe, aí é mole, né? Se o cara chapou, mete a mão, põe tudo, cadê o dinheiro? Que dinheiro? A cachaça levou. Não, se você já bebeu, já dormiu com 100 e acordou negativo. Não, você sabe o que eu estou falando, cachaceiro. Tá certo? Ok? Nudez, transpa. Então seja um pai que seu filho possa ficar nu perante você, falando, certo? De forma clara e transparente. Vamos lá para o ponto 5, Gênesis 2, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Presta atenção, porque se o pai não colocar limites, esse negócio não vai terminar bem. O que era a árvore? Era o limite. Até onde o homem poderia ir. Até onde o filho poderia ir. Mas pastor, o senhor não acha que aquela árvore não deveria estar lá? Eu acho que deveria. Porque a única forma de você saber se alguém é obediente ou te ama de verdade é dar a ela liberdade. É assim que funciona. Quer saber se o passarinho gosta de você de verdade? Abra a porta da gaiola. E se ele permanecer mesmo com a porta aberta, o passarinho realmente gosta de você. Porque a única forma, certo, de saber se um filho é obediente de verdade, eu costumo dizer o seguinte: quando eu estou perto de você, você sabe quem eu sou. Quando eu estou longe de você, eu descubro quem você é. É assim que funciona. Quando eu estou perto de você, você vai olhar e vai saber quem eu sou. Você vai lidar com as minhas coisas boas, minhas virtudes, vai lidar com os meus defeitos. Mas o dia que eu sair de perto e você começa a se relacionar com outras pessoas, quando eu voltar, eu vou descobrir quem você é. É assim que funciona. A árvore do conhecimento era um limite. E um limite que não poderia ser ultrapassado. Porque o pai disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Se nós somos o que somos hoje, somos por causa dos limites impostos pelos nossos educadores. Boa parte do que somos hoje foram impressos em nós por nossos professores. Quem teve uma professora brava aqui, levanta a mão. É isso aí. Outra coisa que nos trouxeram até onde estamos, vizinho dedo duro, quem tinha? Isso aí. É ou não é? E outra coisa, na nossa casa tinha uma voz passiva e uma ativa. Normalmente a passiva era da mãe. Uma voz que se tornava comum: vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, menino, vai tomar banho, menino. Vai tomar banho, seu pai está chegando, vai tomar banho, vai tomar banho. E quando o pai chegava? José, já falei que esse menino vai tomar banho, esse menino não toma banho de jeito nenhum. O que José falava? Vai tomar banho, garoto. O garoto já estava no chuveiro. Você lembra disso? Você lembra? Sabe por quê? Porque gente, entenda bem, a Bíblia sabe o que fala. Tem que bater nas crianças. Pastor, o senhor é louco? Tem que bater aqui. Ah, não tem que conversar uma ova, ninguém conversou comigo. Esse dia eu falei para meu filho: eu vou bater em você. Ele falou: não fiz nada. Eu falei: eu não quero justiça, eu quero vingança. Você está entendendo? Você está rindo, mas o assunto é sério. Ok? Limite, umas crianças sem limite. E uns pais: eu vou aí.
Ah, menino, se eu for aí... A criança pensa, nossa, se vier aqui... Vem aqui vai fazer o quê? Eu ligo para o conselho tutelar, ela vai presa. Se prender seu filho, menino, antes dele chegar lá, já voltam para devolver. Toma. Tiramos toda a denúncia. Ninguém quer essas garotas assim, não. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, tinha limite, tinha ou não tinha? Tinha. Dormia na casa dos outros? Claro que não. Lembra, você chegava com... Quem é daquela época? Chegou em casa, a mãe ia na mochila. Isso é para quem tinha, porque quem tinha mochila era rico. Nós tínhamos sacola de arroz de 5 quilos. Quem aqui levava os cadernos na escola? Levanta a mão, que tem gente que não sabe o que é isso não, levanta. Isso, um bornal, isso aí. Certo? Botava na sacola e quando um amigo queria, assim, vandalizar sua mochila, feita de saco de jornal, ele pegava a unha e ia assim, ó. Aí fazia aquela trenzinha assim, ó. Aí você tinha que ir para casa, trocar de mochila, mas dava para trocar com muita facilidade. É ou não é? Quem aqui, um irmão ia na parte da manhã, com um quichute, e ele voltava e trocava no meio do caminho. Levanta a mão. Isso aí. Eu fui criado num ambiente que eu descobri que o pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre. Falei isso aqui ontem. Era ou não era? Mas a turma tinha limite. Respeitava a filha dos outros? Sim ou não? Sim. Mais velho, respeitava? Sim ou não? Isso. Limite. Tinha hora para chegar? Tinha hora para... Pastor, meu menino deve ser doente. Ele só dorme 1, 2 horas da manhã. Doente é a senhora e o senhor. Esse dia alguém veio pedir para me arrumar psicólogo para o filho. Eu falei, quantos anos tem seu filho? 5. Eu falei, minha senhora, eu tenho um psicólogo para a senhora quer? Toma vergonha na cara. Eu não estou te dizendo que tem criança doente. Doente é doente. Aí, remédio, terapia. Mas a maioria se vê com isso. Exemplo negativo. Então bate nessas crianças. Pastor, o senhor é doido. Sou doido, tá filmando? Bate. Pronto, falei. Tá certo? Estabelecer limites. É assim que funciona. Limite é bom, sim ou não? Sim. Mentiroso. É lógico que não é bom, mas tem que ter. É ou não é? Tem que ter hora para dormir, tem que ter hora... Ah, meu filho não levanta. Não levanta? Moe a cama dele. Com a água gelada, que eu quero ver se ele levanta ou não levanta. Pastor, o senhor está ensinando o quê? Vão assistir isso. Eu não faço mais, que eu não tenho. Então meus crimes estão tudo... Expirou. Prescreveu, já sou um, certo? Mas é assim, limite, Deus falou, se comer, vai morrer, vai ser expulso, sim ou não? Eles comeram? Comeram? E aí, o que aconteceu? Eles foram expulsos. Eu gosto desse exemplo, placa, lembra, já falei isso aqui, placa e... Me ajude aí aquilo que multa. Radar. São 2 modelos de pai. Tem o pai plaquinha. O que é um pai plaquinha? Você vai aqui, você vai pegar o sentido de Belo Horizonte. Aí está lá, 80 quilômetros. Você está com o seu BMW. Certo? 300 cavalos. Na placa de 80, você passa quanto? Você passa quanto? Fala comigo aí, ó, motorista. 120, rapaz. Não! E a plaquinha? 80, você? Dane-se. 80. Olha o carrão cotou. 80. Aí chega no radar, o radar fala assim, aqui é 40, maluco. Você passa quanto no radar?
Você não passa 120 não? Você passa quanto? Aí você freia. Você está com raiva, sim ou não? Mas você freia? Aí passa o radar, o que é que você faz? Aí quem aparece? A plaquinha, você faz o quê? Outra plaquinha, outra plaquinha, Aí vem o radar, Aí outra plaquinha. Parece ser Fórmula 1, sim ou não? Você obedece a placa? Você obedece quem? Por que você não obedece a placa? Porque ela não te pune. Eu não estou falando de violência, gente, estou falando de disciplina. Entendeu? É assim que funciona. Mas hoje, nós estamos tão longe dos nossos filhos, né? Tão longe. Você sai para trabalhar de manhã, ou de noite, encontra esse menino lá uma vez ou outra. Esse dia um cara encontrou o filho dele na sala, falou, quem é você, garoto? Ele falou, sou eu, pai. Nossa, o menino cresceu, já está com 15. A última vez que vi, estava com 4. Aí você está tão longe, que quando você está perto, você fica sem jeito de corrigir. Já fico tão longe dessa criança, que todas as vezes que eu estou pertinho, no final de semana, eu tenho que estar falando, para, sai daí, faz isso, tem que falar. Certo? As crianças precisam sofrer, porque preste atenção, capítulo 3, verso 23, está aí, ó. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra que fora tomada. Pronto, saiu. Sabe quem é esse aqui? É o amor. Porque Deus é amor, mas não é só amor, não. Ele também é justiça, é fogo consumidor. Ele é pai. Você acha que Deus estava feliz e satisfeito quando fez isso? Não. Mas pastor, por que é que eles escolheram? Porque filho tem que ter direito de escolha. O que pai tem que ter é a sensação de dever cumprido. Assim como o filho também. Eu vejo esse cara aqui, esse cara é um exemplo para mim nisso. Sabe, como filho. Porque o dia que a mãe desse cara partir, ele sabe que não falta muito tempo para ela partir. Provavelmente ele é um dos únicos filhos que vai chorar muito pela saudade, mas não por não ter feito o que deveria fazer. É assim que funciona. Então, saiba de uma coisa, quando o teu filho for bem sucedido, vai valer toda a chinelada, todo o castigo, vai valer toda a rigidez. Agora, se ele fracassar, você pode ter certeza, certo? Que a liberdade que você deu para ele não vai ter sido nada. Deus colocou o homem para fora, é verdade. Ele seguiu basicamente um cronograma aqui. Fiz a minha semelhança, certo? A minha imagem. Conversei com ele e imprimi nele um idioma nativo, sabendo que ele ia lidar lá fora com outros comportamentos, mas esse deveria prevalecer. Dei a ele os recursos, mas também dei a ele a missão de tirar dos recursos que eu dei, certo? Com responsabilidade, ok? Para que ele tivesse uma vida própria. Dei a ele condições de estar nu diante de mim e diante das outras pessoas. Dei a ele os limites, certo? E ensinei aquilo que não deveria ser ultrapassado, porque se assim fosse, teriam que lidar com o resultado de suas escolhas. Sofreram a correção, a desobediência, é verdade. Mas o texto diz, e no último ponto, o pai. E vamos agora pular lá para Lucas 15, que o pai da parábola também é Deus, oferece ao filho a oportunidade da ficha cair
e ele desejar voltar para casa. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho, papai, em primeiro lugar, é amar e respeitar a mãe dele. Nada é mais precioso para um filho do que ver uma mãe honrar o pai, um pai que honra a mãe. Eu posso lhe dizer isso, porque eu não tive. Muitas vezes eu chegava na casa de amigos, e aí ele ia sair comigo, e quando eu chegava, que ele ia sair, a mãe dele perguntava: comeu, meu filho? Vai botar numa camisa, meu filho? Que horas você vai voltar, meu filho? Quem é esse garoto que está indo com você, meu filho? Se você não voltar tal hora, filho, eu vou atrás de você. Se você não me obedecer quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Pois é. Vai escovar o dente, menino. Olha, para sair tem que comer primeiro. Eu não tive nada disso. Na maioria das vezes, quem lavava a minha roupa era eu. Na verdade, naquela época, todas as vezes. Se eu tomei banho, bem. Se eu não tomei, também não ia fazer diferença. Se eu escovasse o dente, estava tudo certo. Se não escovasse, também não tinha ninguém para supervisionar. Eu não tive. O que eu tive foi a misericórdia de Deus. Cadê Marli? Está aí? Está aqui, se tiver, faz assim. Ela me entregou algo aqui. Porque Marli foi criada junto comigo. E no começo, ela veio aqui, me entregou algo. Eu achei que ia ficar no culto. Talvez você não valorize, porque você tenha. Eu tive muita dificuldade para lidar com o casamento do meu filho mais velho, porque eu ainda levantei durante alguns meses para procurar ele na cama, com aquela sensação de que ele não tinha chegado. Cuidado com o que você faz com a mãe de seus filhos. São mensagens irreparáveis. Pergunte à sua filha se ela gostaria de se casar com um homem igual a você. Ou melhor, pergunte a você se você gostaria que sua filha casasse com um homem igual a você. Eu não tive nada disso. Me converti no Salmo, bota aí por favor, 27:10. Esse foi o Salmo que salvou minha vida. Salmo 27. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Foi aqui que eu descobri que eu podia sobreviver a uma vida sem as coisas mais preciosas que um ser humano pode ter depois de Deus: um pai e uma mãe. Esse texto, junto com o profeta que diz: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas ainda que ela venha esquecer, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Por que é tão difícil mudar?
Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas, que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo, começa a ler a Bíblia e consegue ler alguns capítulos ou alguns livros, mas é só depois, só passar um tempinho e já não consegue ler mais. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor. O ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças, buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro, também mudam. Isso é muito comum, através dos testemunhos. Pastor, o que aconteceu aqui? Uns demônios lá, muito doidão, uns demônios, pegavam um maluco lá que andava pelado, atacando os outros, voava em cima dos outros lá, o maluco, gritava no sepulcro, atacando os outros, perigosíssimo. O tal do gadareno, dormia no cemitério. Sabe o que os demônios foram para gadareno? A oportunidade de Jesus entrar na vida dele. Quando Jesus acaba de desembarcar, olha o que o demônio diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? O demônio sabia o que Jesus foi fazer lá. Que demônio bem informado. Jesus olhou para o demônio e falou: como é que é o seu nome, querido? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos montar uma facção. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai desse moço agora.
Aí tinha uns porquinhos dando um rolezinho lá. Aí o demônio falou, a gente pode entrar nos porquinhos? Ele falou, nos porquinhos pode, só sair do moço. Entrou nos porquinhos, jogou os porquinhos dentro d'água, os porquinhos tudo sufogou. Aí quem é que chegou? Os caras que criavam os porquinhos. Ele falou, cadê os porquinhos que estavam aqui? Não tinha um montão de porquinhos aqui, golinha mesmo. E alguém falou, matador de porquinho, aquele lá, ó. Foram lá e falaram para Jesus, você matou nossos porquinhos? Ele falou, não, foi suicídio. O senhor vai embora agora, vai embora agora. Some daqui. Eu imagino o discípulo falando, acabamos de chegar, mano. Foi uma tempestade lá, um maluco aqui, quer ver que tem outra tempestade para nós voltar? Aí, o ex-endemoniado falou, aí Jesus, falou uma coisa para tu, deixa eu ir contigo, poxa. Já estou vestidinho, pô. Deixa eu ir. Jesus falou, não vai rolar não, mano. Já estou com um pessoal aqui ruim. Mais um. Fala o seguinte, vai para a tua casa, vai para os teus e mostra. Não é fala, mostra. Vai, deixa eu ver como é que está essa tradução. Vai, anuncia-lhes. Vai, mostra para eles. Com o seu estilo de vida, com o que eu fiz por você. Quão grandes coisas fez o Senhor por ti. E como teve misericórdia, pronto. A salvação chegou para o endemoniado. Nas 10 cidades pagãs, lá do leste do mar da Galileia. Dá para você entender isso? Você volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos. Um carcereiro sendo salvo. Quer ir um pouquinho? O ladrão da árvore, o Zaqueu. Você quer voltar um pouquinho? A prostituta. Você quer ir mais um pouquinho? O Ciro. Me ajude, por favor. Leproso, Naamã. E hoje, pastor? Bom, hoje não tem Naamã, hoje não tem Raabe, hoje não tem Zaqueu, hoje não tem o carcereiro, não tem o gadareno. Quem tem aqui hoje é você. Porque finalmente a história chegou até você. Para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, com a minha vida toda torta, está pior que a do leproso? Está pior que a dona aqui, da mulher peixe? Está pior? Hã? Está pior? Não está pior. Entendeu? Então, escute só. Eu gosto da igreja que eles vão entendendo devagarzinho, a gente fala. E eu já faço de propósito, que é exatamente para fazer você raciocinar. Não estou falando palavrão não. Meu propósito aqui é fazer com que você entenda que sua mente é como um paraquedas. Para funcionar tem que abrir. Para que você consiga ver o que Deus fez, faz e fará por sua vida, por sua casa, por sua família, pelos seus negócios. Ah, pastor, mas você não é a melhor opção. Por isso que a Bíblia diz que você não escolheu ele, foi ele que escolheu. Eu não era a única opção e nem a melhor opção que ele tinha. Ele tinha gente muito melhor do que eu, muito melhor do que você, mas aprove ele escolher eu e você e pronto. Quem não gostar, reclama na administração.